Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou estar fazendo mais ou menos como se fosse uma resposta do vídeo que eu fiz é, recentemente sobre a ordem da salvação, né? Que eu falei que Deus escolhia tal, e muita gente podia pensar que isso era injusto, né? Dele escolher alguns para salvar e outro e a maioria não, né? Aí a pergunta que fica é: Deus é injusto? Então Deus é injusto? Porque a pessoa pode pensar assim, não, então quer dizer que o ser humano ele quer ir até Deus, mas Deus não quer deixar. Pode ter vários pensamentos diferentes, né? Mas vamos tirar todas as conclusões aqui, né? A pergunta é essa: Deus é injusto? Vamos saber. Ó, sabe por que que eu falo que não é injusto? Porque todos viraram réu. Todos viraram réu. Ninguém é inocente. Tá entendendo? Aqui, ó. Salmos 143, 2. Salmo de Davi. Olha a oração. Você sabe quem é Davi, né? Quem foi Davi? Ele foi pai de Salomão, o homem que mais teve dinheiro no mundo inteiro. Ele não é qualquer coisa. E olha o que, que ele fala: Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responda-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. E aí? Como é que a gente vai querer cobrar alguma coisa para Deus que se ele tá escolhendo, se ele tá escolhendo pessoas para salvar, sendo que todo mundo não é inocente. Todo mundo é réu. Todo mundo pecou. Tá entendendo? Continuando. Salmos 51:4, que diz assim: é o Davi falando, contra ti pequei. Por que que ele pecou? Aquela parada lá com Batseba, que ele fez lá com Urias e Batseba. Aquele negócio todo que muito provavelmente você já sabe. Contra ti pequei, é a oração de Davi. Somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. Ele está certo. Ele mesmo falou, Todo-Poderoso. Realmente, se o Senhor não resolver me escolher e me condenar, o Senhor está coberto de razão. Por quê? Porque eu pequei. Não, Renato, lógico, né, Renato? Ele fez o que ele fez, mas qualquer pessoa que peca, Deus está certo quando condena, porque essa pessoa que transgrediu a lei, porque essa pessoa, esse ser humano pecou. Ele é merecedor da ira de Deus. Mas ele fazendo isso, Davi podia muito bem fazer o que ele fez, virar as costas e falar: Eu sou Davi, meu. Brincadeira. O Davi, meu. Eu não mereço nada. Não mereço condenação nenhuma. Eu mereço glória. Ele poderia muito bem falar isso. Porque esse rei aqui, maior que ele, só foi Jesus. Esse cara é quase a última bolacha do pacote. Tá entendendo? Esse termo é o termo que eu uso. E ele mesmo disse: Você tá certo, Todo-Poderoso, quando você me julga e me condena. Você tá coberto de razão. Continuando, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todo mundo é réu, tá todo mundo devendo no cartório. Tá entendendo? Seguindo, 1 Reis 8:46. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque. Como que a gente vai querer cobrar Deus? Então, vamos dar um exemplo que eu, Renato, tô estressado com essa parada. E eu vou falar assim: não, Deus, tá errado. Você tá salvando aquele ali e não quer me salvar. Isso tá errado. Aí o Todo-Poderoso vai olhar pra você assim: entendi, Renato. Tá, mas por que que você acha que eu tô errado? Aí você vai falar: não, porque você salvou ele. Tá bom, mas eles pecaram também, igual você, Renato. Mas eu escolhi ele pra salvar e eu enviei meu filho pra morrer por ele. E aí, Renato? O que que você vai falar agora? Não, senhor, mas você deveria fazer a mesma coisa que você fez com ele, você tem que fazer por mim. Aí Deus vai falar: ah, então quer dizer agora que eu sou obrigado? Ah, então agora você tá querendo me obrigar a te salvar? Agora é tudo por obrigação? É graça e misericórdia ou é obrigação?
Ou é méritos? É graça e misericórdia, né, amigo? Então, pela minha graça e pela misericórdia, eu salvo o Beltrano ali, mas eu não quero te salvar, Renato. Eu tenho que ser obrigado a te salvar? Você é uma criatura pecaminosa, Renato. Você. Aí ele puxa o relatório lá que ele tem de mim. Você fez isso, fez aquilo. Teve época que você me xingou, Renato. Olha o que você fez aqui, Renato. Eu sou obrigado a te salvar? Não, Renato, tá de brincadeira comigo, né? É isso que ele falaria pra mim. Se eu achasse que eu fosse a última bolacha do pacote e fosse falar com ele lá. O Todo-Poderoso que me criou. Tá entendendo? Continuando. Tá. Eu coloquei isso aqui, ó. Ninguém faz o bem. Porque você pode falar assim, não, Renato, eu entendi, Renato. É o seguinte, não, eu entendi, né, que ninguém, todo mundo pecou e tal. Renato, mas Deus tem que me salvar, ele é obrigado a me salvar porque eu faço bem, Renato. Eu faço bem. Tem muita gente que faz o mal, mas eu faço bem. E se eu falar pra você que você não faz o bem, que você é mal? E não somente você, mas eu e o mundo inteiro, sem exceção. Você acreditaria em mim? Aí você vai falar assim pra mim, Renato, não, eu não acredito. Sabe por quê? Porque tem gente que faz o bem, Renato. Tem gente que pega e ajuda os pobres lá. Tive uma pessoa passando fome, ele foi lá e comprou uma marmita pro cara, ele faz o bem. Tem pessoas que vão ajudar a pessoa ali a cruzar o cruzamento ali da rodovia. Ajudou a senhorinha lá, faz o bem. Tem gente que carrega lá a senhorinha não tá conseguindo carregar a compra, vem uma pessoa e faz o bem, carrega pra ela lá, fez o bem. Então tem gente que faz o bem, Renato. Não. Esse bem não é o bem que a gente tá falando. Se for esse bem aí fica fácil. Eu poderia muito bem fazer o seguinte. Vamos dar um exemplo que eu, Renato, tenho 20 anos agora. Aí dos meus 20 até os 30 anos eu faço só atrocidade. Eu mato, eu roubo, eu faço só o ápice do pecado. Só quem vai herdar o pecado é quem faz o bem. Aí eu a milhão, né? Roubando banco, fazendo tudo, eu olho assim, putz, é mesmo quem faz o bem? Então eu vou falar, então eu vou querer dizer pra Deus que eu faço bem. Aí eu vou lá, pago uma marmita pra uma pessoa que tá passando fome, eu chego pra Deus, ó Deus, eu faço bem, eu tenho que ir pro céu. Que hipocrisia é essa? Não é esse bem aí qualquer um faz. O bem que eu tô falando é o bem total. É você viver desde o primeiro dia até o morrer fazendo o que é certo. E esse sim faz o bem. E esse sim, quem fez foi Jesus, que viveu desde o primeiro dia até o último dia da sua vida física aqui na Terra. Ele fez sempre o que foi bom. Ele sim é bom. Aliás, ele sim fez o bem. A gente não. Por mais que você ajude uma pessoa ou outra, você continua sendo mal. Por mais que eu, Renato, tô fazendo esse vídeo e tô mostrando pra você, eu continuo sendo mal. Tá entendendo? Então ninguém faz o bem. Agora você entendeu qual que é o bem que a gente tá falando. Não é o bem que o mundo acredita que é o bem. É o bem real. Certo? Continuando. Salmos. Olha o que olha o que Davi disse. Todos são corruptos. E as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Aí você, a pessoa que acha que faz o bem, já te falei qual que é o bem que a gente está falando. Mas o mundo entende que o bem, o cara faz mal a vida inteira, ele faz um bem, ele é bom, né? Ele faz o bem, não é isso. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. E se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos ou inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E ele repete de novo, não há nem mesmo uma só pessoa. E aí vem o camarada e fala que ele faz o bem. Tá, se você tá dizendo que você faz o bem... Cadê aqui, ó? Deixa eu pular aqui que é mais pra frente. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Então, quando você automaticamente diz que você é bom, que você não tem pecado, que você faz o bem, que Deus, Todo-Poderoso acabou de falar, Todo-Poderoso acabou de dizer que ele olha para a terra e não vê ninguém que faz o bem. E se todo mundo não tá como réu nessa situação,
você tá querendo dizer que você não tem pecado, que você não pecou. Então, se você fala que você é bom e que você não tem pecado, então automaticamente você tá falando que Deus é mentiroso, porque foi o próprio Deus que falou. Que ele olha para debaixo, de cima para baixo, do céu para cá, e ele não vê ninguém que faz o bem. E que todos pecaram. É o próprio Deus que fala. Então, se por acaso, né, se você pensar, né, porque cada um pensa o que quer, obviamente, mas se você pensar, já sabe que você automaticamente diz que Deus é mentiroso. E ele está dizendo que o quê? Que a mensagem não está na pessoa que pensa dessa forma. Agora, voltando aqui na Romanos, aqui, o versículo que eu pulei. Romanos 30, vai do 10 até o 20, que diz assim: como diz as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Por quê? Porque são cegos. Por quê? Porque o inimigo prendeu para fazer a vontade dele. Quando vem aquela vontade no coração de pecar, a vontade não é sua. A vontade é daquele que colocou no coração. Por quê? Porque o coração é pecaminoso, o coração é corrompido do ser humano natural. Tá entendendo? Por isso que todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Desculpe, não há mais ninguém que faça. Não há mais ninguém, não. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. Isso aqui é o ser humano. Sai mentira, porque o ser humano que não tem espírito, ele vive mentindo. E dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por que você está falando assim? Não, tudo bem, mas não é todo mundo que mata, mas ele está falando aqui no geral. É um pouquinho do que cada um faz. Por onde passam, deixam destruição e desgraça. O caminho deles é só isso aqui, destruição. O caminho deles é para mostrar para o outro que ele é melhor que o outro. O caminho dele é um caminho de inveja. O caminho dele é um caminho de traição. O caminho dele é de desejos. Por isso que esse caminho, por onde passam, deixam destruição e desgraça. Por que desgraça? Porque dá desentendimento. Porque há matança nesse caminho de destruição que ele fez. Há desavença. Tá entendendo? Não conhecem o caminho da paz. E não aprenderam a temer a Deus. Como que você acha que quando Deus escolhe, ele tem compaixão de certos seres humanos para salvar? É injusto. Se todo mundo faz isso aqui. Por que é injusto? Continuando. Lucas vai do 18 até o 27. Ah, sim. Aí você pode dizer o seguinte. Ah, não. Eu entendi, Renato. Beleza. Agora eu entendi que, de fato, todos pecaram e todos são réus. Sabemos também que ninguém faz o bem. Mas, Renato, eu quero ser salvo, Renato. Eu quero ir. Se Deus não me escolher, como que você está pregando aí, por que ele não quer me escolher? Porque eu quero ir. Eu quero ir até o Todo-Poderoso. Você está dizendo isso. A pergunta que eu te faço é: você realmente quer ir? Ou você pensa ou acha que quer ir? Vamos analisar isso? Vamos colocar à prova isso? Vamos lá. Presta atenção aqui. Lucas 18 até o 27. Diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus. Perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele está perguntando o que ele tem que fazer. Aqui é meritocracia, aqui é mérito. O que eu tenho que fazer? Me fala aí alguma paradinha aí que eu tenho que fazer, e aí eu tenho vida eterna. Fala aí pra mim. Aí Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ah, Renato, mas Jesus mesmo não fez tudo de bom lá? Sim, mas ele fez porque ele foi capacitado por Deus. Deus fala que pôs o Espírito nele. Foi por isso que Jesus conseguiu a vitória. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele.
Automaticamente, quando o Espírito de Deus está em uma pessoa, a pessoa automaticamente vence. Porque se ela não vencer, além dela envergonhar ela mesma, ela envergonha o próprio Deus. Por isso Jesus venceu. Tá entendendo? Nem Jesus é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote é Deus. Só Deus é bom e mais ninguém. Beleza? Aí continuando, né? O que eu devo fazer para fazer as escrituras? Ele falou, você conhece os mandamentos, pô? Não conhece? Não roubar, não cometa adultério, não mate, não roube. Mas, continuando, né? Não dá falso testemunho contra ninguém, né? Não é para mentir, respeite seu pai e sua mãe. Só que ele falou aqui os principais, os 10 principais mandamentos. Alguns dos 10 mandamentos principais, mas os mandamentos não se resumem só nisso aqui. Se resume a 613 leis. Isso ninguém te fala. E eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Então, além disso daqui, ele tem que se preocupar com mais. Se aqui tem 5 leis, ele tem que se preocupar com 600 e com mais 608 leis. Ele tem que se preocupar não só com essas que estão aqui, mas com mais 608 leis a mais do que isso daqui. Não é só isso. Então, se para você ter a vida eterna, você tem que fazer isso daqui, não somente isso, mas as 613 leis. Mas todos nós sabemos que o ser humano não consegue fazer, não consegue cumprir a antiga lei. Por isso que Jesus teve que vir. Mas ele falou, se você quer ir para os seus méritos, faça isso daqui, e não somente isso daqui, mas todas as leis, ou seja, as 613. O homem respondeu, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Né? Quando Jesus ouviu isso, ele disse, tá bom, falta uma coisa em você. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. O rapaz aqui, ele falou que ele obedecia essas leis aqui, essas 10 leis, que é as principais. Mas eu tenho absoluta certeza que ele não cumpria as 613. Mas mesmo assim, ele falou que cumpriu. Aí Jesus falou, tudo bem então, já que você está dizendo que cumpre, então faz isso daqui. Porque ele sabe que o ser humano não faz. Tá entendendo? Por quê? Aí agora a mesma coisa que Jesus fez para esse rapaz, eu vou fazer com você para ver se você realmente quer ir ou não. Eu já vou falar para você que eu não quero ir. Eu não quis ir. Se eu, Renato, não tiver o Espírito, eu não quero fazer as coisas de Deus. Eu não quero ir até Deus. Mas se eu tenho o Espírito, eu sou atraído, recebo e assim eu faço as coisas do reino. Porque eu fui capacitado. Não porque eu quis fazer. Tá entendendo? Mas vamos dizer que você diz isso. Não, Renato, eu quero ir, tá? Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar tudo que você tem. Não sei quantos anos você tem. 20, 30, 40, 50, 70 anos. Você vai pegar tudo que você conquistou na vida. Vai pegar tudo isso, vai vender e vai dar aos pobres. E depois disso, você vai seguir Jesus. E quando você vai seguir Jesus, é para dizer a mensagem verdadeira dele. E quando você for dizer a mensagem verdadeira, vai ter pessoas que vão dizer que você é louco. Você vai receber rejeição. Tá? Quando você seguir Jesus, por você ter vendido tudo, você não vai saber o dia de amanhã. Mas não se preocupe, porque Deus é o seu provedor. Ele não vai deixar com que falte. Mas você vai viver de doações. As pessoas vão ver que você vive de doação e vão achar que você é mendigo. E elas vão achar isso de você. Você vai receber rejeição. Você vai fazer? Você não vai fazer. Não se engane e nem me engane. Porque ninguém faz. Não só você não vai fazer, que eu sei que você não faz, nem eu faço e nem ninguém. Por quê? Porque o ser humano não vive para o seu Criador, ele vive para si mesmo. Ele vive para as coisas terrenas. Por isso que ninguém é digno de Deus.
Porque Deus pede as coisas e o ser humano não faz, o ser humano prefere viver para ele. Tá entendendo? Eu, Renato, trabalhei para comprar isso aqui. Nossa, eu gastei a força, eu fiz a força do meu braço, gastei minha energia para comprar isso daqui. Mas isso daqui que eu tô falando com vocês vai sumir. Daqui não sei quantos anos, sei lá, daqui uns 1 milhão de anos, sei lá, não sei. Isso daqui vai sumir. E o meu esforço foi à toa. Mas se eu fizer um esforço pro reino, esse meu esforço vai estar lá para todos sempre. Isso nunca vai acabar. É isso realmente que é necessário. É isso que é valioso. Coisas que não têm fim, coisas que não perecem, mas o ser humano não quer. Por quê? Porque ele prefere viver para si mesmo. Tá entendendo? Ele não quer rejeição. Ele vive para si mesmo. Ele quer agradar todo mundo, para que todo mundo agrade ele. Só que o ser humano não sabe que quando ele agrada o mundo, ele irrita Deus. Ele deixa Deus triste. E quando ele faz as coisas de Deus e alegra a Deus, ele deixa o mundo triste. Ou seja, ele recebe rejeição. Tá entendendo? O porquê que ninguém quer ir? Ninguém pode cobrar nada. Por quê? Porque ninguém quer ir. Continuando. Aí por isso que Jesus falou isso. Você tá entendendo? Aí depois ele falou, depois venha até mim e siga. Porque era assim que os apóstolos viviam. Eles não sabiam o que ia acontecer amanhã. Eles estavam com a roupa do corpo. Eles iam viver de doação. Saiba que o apóstolo Paulo, ele fazia totalmente o que era certo. E ainda assim o povo falava mal dele. O povo falava que ele visitava as pessoas só para querer a comida deles. E Paulo foi irrepreensível nesse sentido. Ele foi o exemplo. E aí tinha pessoas que falavam mal dele. E parecia que era verdade, mas não era, mas parecia que era verdade. Então a rejeição da pessoa que segue a Deus vai ter sempre. Agora a pessoa que Deus não escolhe para um espírito, ela vai aceitar? Ela não aceita. Ela prefere viver as coisas do mundo. O mundo, as coisas do mundo têm mais graça para ela. Ela não vê sentido nas coisas de Deus, espiritualmente falando. Ela quer viver o aqui e o agora. Por isso que ninguém pode dizer a Deus que Deus é injusto. Porque todos erraram. Todos se desviaram. E ninguém quer ir até Deus. Ninguém quer ir lá fazer o que ele pede. Ninguém pode. Tá entendendo? Aí, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. A mesma coisa, não só para esse jovem rico, mas para você e para mim e para todas as pessoas, naturalmente falando. Naturalmente. Tá? Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Não somente os ricos, mas todo o restante. Porque todo o restante só vive para ele. Tá entendendo? Aí ele fala: é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí eu te pergunto: é possível um camelo passar por debaixo de uma agulha? Ou passar por o furo de uma agulha, igual outras traduções falam? Se for um buraco de uma agulha ou passar por baixo da agulha, é possível que um camelo passe por baixo de uma agulha? Não é possível. Da mesma forma que não é possível o rico entrar no reino dos céus. Da mesma forma que não é possível não somente ele, mas toda a humanidade. Porque a humanidade inteira vive para ela. O ser humano se submeteu para a inutilidade. Ele faz só coisas fúteis, coisas que perecem, coisas que um dia vai acabar. Tá entendendo? Ao ouvirem isso, agora você vai entender. Ao ouvirem isso, perguntaram: então quem é que pode salvar? Quem é que pode salvar-se? Quem é que pode se salvar então, já que é impossível, já que por passar por debaixo de por um camelo passar por debaixo de uma agulha é impossível, então como que ele pode se salvar? Aí olha o que Deus fala: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Por que é possível para Deus? Porque Deus que salva. Agora você entendeu totalmente o sentido dessa passagem? Tá entendendo? Por que camelo? Jesus também usou os fariseus que são cegos.
Que ele fala, vocês comam isso e aquilo, você come um mosquito, mas não come o camelo que vocês fazem, guias de cegos. Quando um cego guia o outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Não sabe o caminho. O buraco que ele fala é os dois sentidos. É o buraco de você se machucar e o buraco lá embaixo, em Hades ou inferno. Tá entendendo? Por isso que ele disse. Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Por quê? Porque é o mover dele que faz a salvação. É Deus que faz a salvação. Entendeu? É isso. Estou em lives na Twitch. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado aqui no topo, tá? Te convido também a baixar o meu PDF gratuito, que é Vencendo a Procrastinação e Batendo Suas Metas. Vivendo uma vida inteligente. Ali tá gratuito, tá? Mas nesse curso eu vou te ensinar o porquê que você tem certos comportamentos, o porquê que é tão difícil fazer o que tem que ser feito, viver inteligentemente. Existe uma conspiração no mundo que te ensina a você focar em coisas que você não precisa, a gastar dinheiro com coisas que você não precisa. E isso não deixa com que você tenha de fato uma vida extraordinária, bonita, boa de se viver. Tá entendendo? Eu ensino tudo isso, eu ensino mais coisas ainda. Ali, esse meu curso é uma faculdade, tá? Uma faculdade da vida. Se você tem interesse, tem o link aí na descrição do vídeo, um e-book gratuito sobre isso, tá? Também peço que você compartilhe. Você não tem a noção o quão bem você vai fazer compartilhando esse vídeo. Beleza? É isso, tá? Também não se esqueça de avaliar o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você também não gostou, deixa o dislike. O importante é que você avalie o vídeo, ok? Te espero em um próximo vídeo. Até lá.